Olá, estamos no nosso vídeo 3 dessa aula de sábado, 23 de outubro de 2021, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros, questão 968. Contais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos. Então veja, falou lá, os espíritos puros não têm necessidades materiais. Então, tudo bem. E para os homens, né, para a gente aqui, ter as questões materiais resolvidas, essas necessidades, não é uma questão de felicidade? Ele fala sim, de gozos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. Então vejam, ainda estamos apegados a essas questões materiais. Às vezes eu sofro muito porque quero determinado objeto, porque quero determinada situação e não a tenho. Isso me causa um sofrimento terrível, né? Nós precisamos ainda aprender a nos desprender disso, né? A fazer uma diferenciação, a não atrelar a minha felicidade à aquisição de bens materiais, né? Precisamos entender que os bens materiais estão aí para facilitar a minha vida, para fazer a minha vida mais confortável, mas que eles não são os responsáveis pela minha felicidade, pelo meu progresso, pela minha satisfação, né? Então nós precisamos entender que a minha felicidade, que a felicidade de cada um de nós, depende dos nossos valores e não das nossas posses, né? Então precisamos ainda fazer essa dissociação. Questão 969. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Então vejam, olha que é muito tranquilo para a gente isso, né? É uma alegoria para dar ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o veem e compreendem, mas como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Então vejam, por que fala isso? Porque tá lá do lado de Deus, porque tá cantando louvor para Deus, porque entende, tá lá, já chegou, já compreendeu aquilo que a gente ainda está tentando perceber da natureza divina, eles já conseguiram, eles já chegaram, por isso que eles estão lá. Mas todos nós, todos, a natureza toda, ela louva, ou pelo menos deveríamos louvar a Deus, né? Não só os espíritos perfeitos, tá? Mas esses espíritos, eles não ficam lá à toa, né? Balançando na rede, amarrar uma rede de uma nuvem na outra, né? Muito pelo contrário, né? Isso para eles não é uma ideia de felicidade, né? Isso é uma ideia de monotonia, né? Inclusive pra gente, né? Quando a gente entra em férias, eu não sei vocês, mas quando eu entro em férias, os primeiros dias eu falo, nossa, eu vou fazer isso, vou descansar, vou dormir. Passaram-se aí uma semana, 10 dias, eu já estou em desespero, inventando coisa para fazer, porque aquele período que eu precisava para relaxar já deu e eu já estou precisando fazer alguma coisa, né? Então, nós somos movidos à ação, né? Então, se nós aqui já somos assim, imagina os espíritos perfeitos, né? Então, essa felicidade sem trabalho é uma felicidade egoísta que não combina com eles, né? Então eles não vão sofrer nenhuma tribulação que a gente sofre, né? Mas eles empregam o tempo, a inteligência, tudo isso deles para auxiliar no nosso progresso, né? Eles estão lá e estão nos ajudando.
Um exemplo disso, claríssimo para todos nós, é Jesus, né? Que do alto da sua espiritualidade, da sua perfeição, encarna no nosso planeta para nos trazer uma mensagem tão importante que ecoa aí em nossos corações até hoje. Questão 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Agora está mais próximo de mim, pelo menos. Os superiores aqui já está um pouco distante da minha realidade. Os inferiores está chegando mais perto. São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo que lhes falta para serem felizes, não poder obtê-lo, ver a felicidade e não poder atingi-la, mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo que os impede de ser felizes, remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso o que os tortura. Então, o que é? É sempre o anseio, né? É aquilo que a gente quer e ainda não consegue. São aquelas duas coisinhas que ainda habitam o nosso coração, que são o orgulho e o egoísmo, né? Eu tenho que ter, eu preciso ter e eu preciso ser melhor que o outro, que o meu companheiro de jornada, e eu preciso, e eu não distribuo, e eu não admito que alguém possa estar em melhor situação que eu. Quando eu me livrar disso, quando eu conseguir não ser tão egoísta, quando eu conseguir dominar o meu orgulho, o meu egoísmo, nossa, tantas questões serão tão mais tranquilas. Nós não teremos mais brigas por quase nada, né? A maioria das nossas brigas são brigas por pouca coisa, né? E questão 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Aí é simples, aí vocês podem me responder aí. Sempre boa da parte dos bons espíritos. Mas os espíritos perversos, eles sempre estão ali procurando desviar as pessoas do caminho do bem, do arrependimento. Os que consideram suscetíveis de serem arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. Então, é por isso que é muito importante a gente estar sempre se protegendo, mantendo um nível vibratório legal, mantendo as nossas atitudes, os nossos pensamentos bem, né? Vibrando no bem, pensando no bem. Porque aí eu vou atrair para mim espíritos que querem me ajudar. Se eu passar o dia todo com pensamentos ruins, vibrando, né, só reclamando, pensando coisas, é porque como eu sou triste, como eu sofro, né, eu vou atrair para mim pessoas, entidades que vão me trazer essas sensações ruins e que vão me arrastar para uma situação ruim. Vamos sempre olhar, focar no que tem de bom no meu dia. Primeira coisa boa, acordei para o meu dia, tenho comida na minha casa, tenho um trabalho para onde me dirigir, né? Vamos focar em tudo que tem de bom. Nossa, Kátia, mas meu chefe é muito chato. Nossa, meu chefe, nossa, vamos então deixar o chefe quietinho na sala dele e vamos focar no que tem de bom no meu trabalho. Olha, meu chefe é muito chato, mas eu trabalho com uma coisa muito legal, né? Então, vamos sempre focar naquilo que é bom para nossa vibração ficar aqui e a gente conseguir escutar os conselhos legais. Senão a gente vai começar a escutar só conselho ruim. E aí não é legal. Questão 971A.
Então, a morte não nos livra de tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. Então, veja, depois que desencarna, os espíritos continuam uns influenciando os outros. Só que aí não tem aquela questão material, né? E aí nós estamos vendo aí com quem a gente está lidando. Mas ainda existe, sim, essa influência de um com o outro. Questão 972. Como procedem os maus espíritos para atentar os outros espíritos, se não dispõem do auxílio das paixões? Se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo o que as possam excitar. Então, veja, desencarnou. Não é porque eu desencarnei, Kátia, que eu vou mudar completamente aquilo que eu sou. Então, se eu estou habituada a ter pensamentos, vibrar negativamente, eu continuo nesse tipo de pensamento. E aí eu vou atrair esse tipo de espírito, né? Se eu tem uma pessoa que eu não gosto nada e tal, e eu fico vibrando, nossa, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, continuarei vibrando nesse padrão, vou atrair entidades ruins. Se ao contrário me habituei a ter bons pensamentos, vou atrair espíritos bons, né? Então, cuidar dessa parte, né? Questão 972A. Mas para que servem essas paixões se lhes falta o objeto real? Para que então que vai ficar nisso? Assim é, precisamente, para seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que inveja e de que não pode gozar. Então veja, por que tem essas... Eu desencarnei. Por que então eu continuo tendo esses desejos? Justamente para que eu entenda que isso não é importante, para que eu perceba que eu consiga viver sem isso e para também eu estou sofrendo a consequência, né? Veja, olha como ele vai passar por aquilo que ele fez as outras pessoas passarem. Né? As pessoas viam que ele tinha dinheiro e não o distribuía, não ajudava ninguém. Agora ele vê o dinheiro e não pode. Né? Então veja, né? Sempre a lei de Deus em funcionamento. Gente, nós terminamos por aqui. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.